importantíssimo a gente poder discutir como que essa capacidade de integração de informação vai além do uso da tecnologia. Por quê? Porque eu preciso transitar a informação de uma API para outra. É aí que tá a parada. A aula é dinâmica, cara. A aula acontece todo dia, toda segunda-feira tem DDS, toda terça-feira tem análise de medição, e tem apontamento, e tem apontamento, uma caralhada de gente trabalhando na obra, e é muita informação sendo gerada desconexa. É por isso que a construção conectada é tão importante para o dia a dia do uso de tecnologia. Porque uma construção mais conectada, você consegue literalmente prever dados importantíssimos da sua obra, porque muita coisa acontece numa naturalidade já existente. Choveu, atrasa, você tem problema com o fornecedor, você tem orçamentos históricos que você usa para fazer análise, e tudo isso compõe o cenário de trabalho na construção. E melhora e otimiza o dia a dia de quem está no campo. Então esse cara é um super interessado. Quem está no canteiro é super interessado com inteligência artificial, ele só não sabe. Ele só acha que isso pode ser, às vezes, um bicho de 7 cabeças. Claro que não. Então a gente tem que desmistificar questões que podem prejudicar o andamento do uso dessas tecnologias, porque elas são muito importantes para a gente poder trabalhar e utilizá-las. Então, meu caro projeto, fica a dica, começa a entender e enxergar esse troço como um grande aliado para limpar, organizar, avaliar, classificar os dados. Isso vai se tornou já, né? Principalmente nos países que a gente já atuou com esse tipo de iniciativa muito importante, um divisor de águas na produtividade. O assunto agora é a API, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre integração de sistemas, sobre como que isso se comporta dentro do processo da construção, como que a gente pode tirar vantagem disso e principalmente como que essas tecnologias mais avançadas e mais que estão no nosso redor aí têm ajudado nessas possibilidades que são muito interessantes para que a gente otimize a tomada de decisão, claro, buscando resultado, buscando ter uma otimização de recursos dentro daquela hora e melhor capacidade de gerir os nossos recursos, isso é muito importante. Tá? Então, não deixe de compartilhar as nossas informações com seus parceiros, seus amigos, seus colegas de trabalho. Manda para todo mundo aí, curte, compartilha, coloca nos comentários aí qual que é o tipo de RP que você conhece. Cita aí uns 2 ou 3 RPs que você conhece e se você usa algum deles, coloca aí também. Por quê? Porque nós vamos falar dessas integrações, elas são muito importantes. Beleza? Então, bora pro vídeo. Meu caro prosseante, veja bem. Aqui no nosso canal Prosatec a gente fala do setor de arquitetura, do setor de engenharia, construção, operações com tecnologia. Então a gente integra a galera toda. É um caldeirão de informação e a gente tem que digerir tudo isso e colocar todo mundo na mesma página. E para isso, eu quero explicar para vocês o seguinte. O que é uma API? Né? O que é uma conexão via API? Não vou entrar em detalhes técnicos, nomenclaturas, tudo, eu vou tentar ser bem sucinto e simples. É uma chave. É uma chave. Então, basicamente, o que a gente precisa? A gente precisa de endereços e chave. Para entrar na casa de alguém, você precisa do endereço daquela residência. E para entrar de fato na casa, você precisa da chave. Então, endereço e chave. O endereço e chave eu consigo acessar dados. Um dos desafios de implantação é a gente conseguir integrar os sistemas complexos daquela construção. Os sistemas que são heterogêneos, que naturalmente eles não se conversam. Eles não foram pensados para conversar. Para que isso se desenrole, né, a gente precisa de pontos de conexão em comum. Normalmente, e o mais comum, que é o que a gente indica nos processos que a gente faz na GVC para implantação, é a adoção da norma BIM. Isso facilita muito, porque a gente começa a concatenar os dados de uma maneira única. Bom, a partir do momento que eu tenho endereço e chave, eu consigo acessar, por exemplo, a API de um ERP específico, tipo o Mega, considerar o Mega, tem o Cienge, tem o Mega. Pô, o que acontece? Ó, tem o TOTUS, tem uma porrada de RP que faz gestão e controle. Só que esses RPs, eles têm um nível de dificuldade de integração. Por quê? Porque o RP é um freio de amarração.
O que é um freio de amarração? É para segurar a parada acontecer, cara. Uma obra são 6 mil, 8 mil itens, é muita coisa para comprar, é muita coisa para gerir, para gerenciar, é complexo. Então você precisa de um sistema, uma trava de segurança, digamos assim. E normalmente as construtoras adotam os RPs para conseguir fazer o controle de múltiplas obras. Tem 20 obras rodando, como é que você controla 20 obras em canteiros espalhados no Brasil? Complexo. Então, essa análise de dados, essa capacidade da inteligência artificial de ajudar na integração dos sistemas é por quê? Porque a gente consegue desenvolver padrões e protocolos para que essa comunicação seja mais ágil, né? Através do uso de LLMs, né? Que são os modelos de linguagem natural, para conseguir criar endereços de chaves mais corretas, mais fáceis de acessar uma determinada API. Isso faz com que a gente possa fazer integrações bem interessantes, como por exemplo, integrar softwares de planejamento e controle, medições, modelo BIM, orçamento, todo aquele ciclo BIM que a gente sempre viu rolar, né? A imagem do ciclo BIM, toda vez que se a Autodesk tivesse patenteado a imagem do ciclo BIM para a galera explicar BIM, né, para vender BIM, ela já teria ganhado uma puta de uma grana, porque o ciclo ele se explica muito bem por si só. Mas o que acontece? Só o BIM não se tornou tão evidente para a gente que a gente ia conseguir fazer toda essa integração que a gente esperava. Porque exige uma maturidade de classificação de dados muito importante para que isso tudo se conecte. E esse é um grande desafio. Esse desafio complexo de avaliação de dados, limpeza, qualidade dessa informação faz com que a gente consiga limpar essa galera, melhorar esses dados, trazer todo mundo para uma base única e, obviamente, aí eu sou um amplo defensor da norma BIM. E aí a gente traz toda essa galera para dentro de um modelo e eu consigo começar a me conectar com fontes externas de RPs, de Prevision, de Syncro e uma quantidade enorme de softwares que abre de oportunidade de uso e aplicação a um valor agregado muito baixo porque os dados estão organizados. As informações elas são extremamente difíceis de a gente organizar quando a gente pega um processo de implantação de empresas de médio, cara, já construtora, ela já é de pequena para média, os dados já estão muito complexos de serem trabalhados, imagina as grandes como a gente atua hoje no Brasil. E aí é interessantíssimo que a gente possa utilizar todo esse aparato tecnológico para melhorar essa classificação de informação. E é por isso que essa integração entre essas duas tecnologias, mais uma vez, se torna um grande divisor de águas para a gente no nosso dia a dia. Por quê? Porque eu tenho, cara, são uns 20, 30 mil itens de clash de compatibilização para analisar. Hoje a gente analisa tudo isso com inteligência artificial através de uma metodologia própria que você vai ter acesso, meu caro gente. Fica ligado, nós vamos lançar um beta da nossa inteligência artificial para você fazer avaliações interessantíssimas. Eu quero que você esteja conosco nesse beta e eu vou disponibilizar o link em breve, beleza? Então olha só, importantíssimo a gente poder discutir como que essa capacidade de integração de informação vai além do uso da tecnologia. Por quê? Porque eu preciso transitar informação de uma API para outra. É aí que está a parada. A obra é dinâmica, cara. A obra ela acontece todo dia, toda segunda-feira tem DDS, toda terça-feira tem análise de medição, e tem apontamento, e tem apontador, então uma caralhada de gente trabalhando na obra, e é muita informação sendo gerada desconexa. É por isso que a construção conectada é tão importante para o dia a dia do uso de tecnologia. Porque uma construção mais conectada, você consegue literalmente prever dados importantíssimos da sua obra, porque muita coisa acontece numa naturalidade já existente. Choveu atrasa, você tem problema com o fornecedor, você tem orçamentos históricos que você usa para fazer análise, e tudo isso compõe o cenário de trabalho na construção e melhora e otimiza o dia a dia de quem
está no campo. Então esse cara é um super interessado. Quem está no campo ele é super interessado com inteligência artificial, ele só não sabe. Ele só acha que isso pode ser, às vezes, um bicho de 7 cabeças. Claro que não. Então a gente tem que desmistificar questões que podem prejudicar o andamento do uso dessas tecnologias, porque elas são muito importantes para a gente poder trabalhar e utilizá-las. Então, meu caro prosseante, fica a dica, começa a entender e enxergar esse troço como um grande aliado para limpar, organizar, avaliar, classificar os dados. Isso vai se tornou já, né? Principalmente nos países que a gente já atua com esse tipo de iniciativa muito importante, um divisor de águas na produtividade, beleza? Então, fica ligado, compartilha com seus colegas do setor AECO e também do setor técnico, porque a gente está colocando todo mundo nesse caldeirão de informação e usando inteligência artificial para deixar tudo mais classificado e organizado. Até a próxima, meu caro prosseante. Valeu!